Bom, nós tivemos uma amiga em comum que fez um trabalho contigo e tanto ela como os pais dela me disseram que foi uma virada de vida quando conheceu o Dr. Daniel Guzinski, ele que é médico psiquiatra. E eu queria te perguntar, assim, bem claramente, bem didaticamente, o que acontece com o jovem ou aquela pessoa que está buscando uma alternativa, uma oportunidade num vestibular, num desafio, numa profissão, até mesmo no mercado de trabalho, e que muitas vezes parece que trava. A pessoa que sabe tudo começa a travar, não consegue se expressar, não consegue escrever, parece que há um bloqueio, doutor Daniel. Eu quero saber dessa experiência que tu tem com jovens e adultos que procuram o seu atendimento justamente para achar gatilhos que possam melhorar a sua condição na hora de enfrentar desafios. Fábio, a tua pergunta, ela, olha, nos últimos tempos talvez tenha sido a melhor pergunta e a pergunta certeira sobre tudo que tem acontecido, tá? Eu acredito que o problema é muito além do que a gente tem visto e presenciado, tá? A gente convive e tem diversos... Se eu for listar aqui, a gente vai passar a manhã inteira e talvez vá além sobre os problemas que estão acontecendo com a geração que está chegando. Isso não é uma questão brasileira, tá? Isso é uma questão mundial. Tá? A gente está chegando com jovens imaturos que são colocados frente ao mercado de trabalho. Os problemas são diversos. O cara que saía do mercado de trabalho com 50 anos não sai mais, ele não sai com 60, ele não sai com 70, muitas vezes ele não sai com 80 anos, então traz um achatamento do mercado de trabalho. Esse jovem, ele não consegue mais entrar no mercado de trabalho, há um surgimento de 500 novas profissões, ele já não sabe mais o que escolher no mercado de trabalho. Isso é uma ponta do problema, tá, Fábio? Sim. Isso é uma ponta do problema. Já é começar a escolher quando ele está no colégio. Tu tem um sistema que é basicamente... Tem um livro maravilhoso de um argentino chamado Fabrício Ballarini, tá? Chamado REC. Eu li esse livro, mudou a minha vida, tá? Ele não tem em português, não tem. E ele questiona que na Argentina... eles fizeram um trabalho fantástico lá, dizendo que o jovem já começa escolhendo 3 profissões. Direito, engenharia e medicina. Então, quando tu coloca e tu começa a tirar esse jovem desse status quo, vamos dizendo assim, tu começa a pegar esse cara saindo disso, tu tem uma questão de uma ansiedade tremenda. Tu não consegue pegar esse cara. Quando esse cara começa a pensar fora da caixa, e é uma coisa que tu pegou muito bem, esse cara trava. Esse cara, ele é infantil, porque ele vem imerso num mundo, ele é um mundo digital. Eu e tu somos, nós dois não somos nativos digitais. Não, exato. Nós dois tivemos que nos adaptar ao mundo de Instagram, vindo com tudo isso. E quando a gente vem com isso, eu tive que ter Instagram para me comunicar com eles. E eu fui vendo, talvez, sei lá eu, se o problema era isso ou não, e tentando entender para me comunicar com eles, e vendo que eu vivo no país que tem o maior índice de ansiedade do mundo, tá? E é o 5º maior em depressão. E eu vi assim, mas não é esse o problema. Eu trabalho com jovens que querem se colocar no mercado de trabalho, que querem se dar bem na vida. E eu tive que mudar o meu trabalho por uma outra necessidade. E aí, Fábio, uma coisa bem interessante é a incompreensão do jovem. Olha que interessante isso. Ele é incompreendido aonde, doutor Daniel? Eu acho que o jovem, Fábio, é uma coisa que tu colocou ali, ele hoje, ele busca muito atendimento por se sentir doente. E muitas vezes, não é todo mundo que está doente. Nós temos um percentual da população que está doente. Quando eu tentei mudar, e isso faz de alguns anos para cá, eu comecei a tentar ajudar justamente o jovem que está querendo buscar essa ajuda para buscar uma qualidade de vida, para se colocar, para ser um cara bacana. E isso é muito interessante, essa parte. Ele não entendia o meu trabalho. Ele ficava com dúvidas.
ele ficava com, tá, mas o que que tu vai fazer comigo? O que que tu, eu vim aqui porque eu tava com ansiedade. Não, mas olha, tu tá com ansiedade porque tu não sabe estudar, porque tu tá com Sim. dificuldades de compreender a matéria, tu não sabe que, na verdade, a vida é difícil. E a minha conversa mudava. Quando ele entendia determinados mecanismos, esse cara começava a estudar. Esse cara É. começava a entender que a vida tem etapas que eu e tu já passamos. Tu sabe, semana passada eu conversei com um traumatologista aqui, ortopedista, Dr. Sandro Matos, lá pelas tantas eu falei sobre fibromialgia com ele, que é um outro assunto que ele não é na área dele, tá, direto. Mas ele me falou uma coisa que me surpreendeu, e eu vou dizer para ti que é uma coisa, no teu caso aí também. O gatilho da fibromialgia é emocional. Uhum. E aí gera dor, gera todo o problema. Agora também, a ansiedade, o gatilho emocional, quer dizer, tu tá numa fase de que todo mundo, vamos imaginar, toda a família tá te olhando, tu tá lá em Porto Alegre estudando para um vestibular, a família aqui com dificuldade muitas vezes de te ajudar aí a manter um cursinho, uma coisa. Quer dizer, a ansiedade da família tá toda ela transferida para um sujeito que diz que tem que passar no vestibular. É complicado, né? Tá? Fábio, só para ter ideia, eu me lancei a novos desafios. Eu, com 48 anos, eu cheguei. Isso foi agora, semana passada. Eu fui fazer uma palestra numa faculdade de medicina, lá em Pelotas, na Universidade Católica de Pelotas. E eu me decidi o seguinte: eu estou completamente assim, mudando e querendo ser diferente e tal. Me convidaram para fazer uma palestra lá. Eu disse, quer saber? Eu não vou falar nada de doença. Eu vou fazer, me pediram para ser a manhã inteira ainda. Eu digo, eu vou falar de mercado de trabalho, eu vou falar de modelos de estudo e tal. No final da palestra eu disse, se vocês repararem, eu não falei nada de doença. E ficou todo mundo me olhando. Eu gravei essa palestra, eu vou disponibilizar em breve e tal, no YouTube, alguma coisa assim. Porque o que eu queria mostrar para as pessoas era justamente que o que falta, se fala muito em questão de resiliência, que é a capacidade de superar a dificuldade e tudo mais, e as pessoas não têm noção nenhuma disso. Na primeira dificuldade, as pessoas naufragam nas suas emoções. Quer dizer, a escola não prepara o jovem, e isso é uma falha geral, tá? Para enfrentar a dificuldade. Então, quando tu tem uma dificuldade, seja ela da que for, tá? A gente pode pegar dificuldade de nota, um professor que dificulta ali. O jovem hoje, ele quer ter muito direito e poucos deveres. Ele não tem noção nenhuma de responsabilidade. Então, eu comecei a mostrar para eles que eles podiam ser, porque assim, eles me chamaram muito lá. Foi porque, assim, no meio médico, eu trabalhei com a primeira colocada do maior exame médico do sul do país. Isso me deu uma visibilidade extrema, porque hoje na rede social tu coloca lá. Sim, E aí veio isso. Então, só que assim, ninguém para pensar o tanto que essa menina estudou, o tanto que essa menina se dedicou, o tanto que essa menina se planejou. E isso é uma coisa, o desgaste emocional que tu pegou muito bem. Assim, essa questão emocional hoje, ela passa de lado. As pessoas hoje, elas esquecem um pouco disso. E eu acho que isso, Daniel Goleman, que é o cara que inventou a inteligência emocional, ele diz que isso tinha que ser ensinado nas escolas. Trabalhar na escola, hein? Na escola. E ele tem um livro chamado Foco Triplo, que ele diz que tem países como Austrália, Nova Zelândia, alguns estados americanos que começam isso em crianças de 7, 8, 9 anos a ensinar isso. Porque tu vai colher o fruto lá adiante, exatamente na fase que nós estamos falando. E tu tá falando sobre isso, né? É que tu não preparando isso, em algum momento vai ser cobrada a conta, né? Por isso que tu fala agora que o Brasil é um dos campeões, aí o campeão na questão da ansiedade e automaticamente de medicamentos para ansiedade. Isso é uma coisa, né? Que vai de tudo, né? E aí tu desenvolveu, nesse bate-papo que nós fizemos, que vocês fizeram aí, a live aquela, que eu achei muito legal, tu desenvolveu um método para que, claro, não é para todos, mas o que eu vi, tu desenvolveu um método, uma condução para estudar, por exemplo, se preparar para o vestibular por etapas. Eu achei interessante aquilo ali. Conta para nós um pouquinho, Daniel.
Sabe, Fábio, que a primeira situação que eu percebi assim era a desorganização, né? O jovem se desorganiza de uma forma quando a ansiedade sobe e tinha que haver uma situação de um apoio. Então eu peguei, comecei a retirar. Ele chegava para mim achando que eu ia pegar um. E para mim é muito simples: eu pego um bloco, dou uma receita para ele Sim. e ele vai embora, né? E eu tomei o caminho inverso. Eu comecei a organizar eles, o que eu chamo de uma folhinha, que é uma folhinha bem simples, assim. Sim. O cara olha, acha um troço chumbreguinho, assim, um negócio bem simples. E eu começo o que chama de metas, né? Assim, ele vai colocando metas e vai organizando aquilo dali. Só que isso para o cérebro é extremamente motivacional. Então, cada semana ele vai me entregando aquilo e nós vamos discutindo o que ele vai fazendo. Então, semanalmente, nós vamos vendo a evolução dele. E isso virou uma febre entre eles, assim. Eles vão vendo e eu vou guardando. E depois de 5, 6 semanas, tu vê a evolução dessa pessoa em organização. E isso é uma coisa... Tu está dizendo que a ansiedade, boa parte, é pela desorganização da gente. Tu tá falando sobre um jovem pré-vestibular e eu estou falando sobre a gente que cuida de empresa, que tem funcionário, tem... Quer dizer, às vezes a desorganização nossa gera ansiedade. Se nós disser o seguinte: olha, o que eu tenho que pagar até o dia 10 é tanto e tenho dinheiro, então a minha ansiedade tem que ser depois do dia 10, não até o dia 10. O vestibular é mais ou menos isso. Tu tem que estudar determinadas matérias até tal época, né? Fábio, eu já fui chamado para 2 lugares, assim, ó, tu acabou de falar e eu já fui chamado para... Eu já trabalhei com atletas que foram vice-campeões mundiais, é o mesmo planejamento. Eu já fui chamado para clube de futebol, é o mesmo planejamento. E já fui também para empresas, é o mesmo planejamento. O planejamento, ou seja, quando tu faz o planejamento, é o mesmo. Então as pessoas, quando me chamam, ficam surpresas que eu pego e mostro o mesmo slide e eu digo isso para as pessoas. Quer dizer, quando tu vai trabalhar com um gestor e o gestor está desorganizado, é o mesmo planejamento. Quer dizer, quando tu vai... É um trabalho de liderança. Tu tem que ensinar as pessoas, e numa empresa é a mesma coisa. Quando tu vê esses problemas, é trabalho de relacionamento, é trabalho disso, daquilo. Muitas vezes um jovem desse, pegou muito bem, ele está inseguro. Ele precisa de alguém que dê segurança para ele, que deixe ele mais seguro, a folhinha deixa aquilo dali, né, e tal, que é um gestor que está inseguro. A tua comparação é muito bem... Não, mas é que a gente vive isso, né? Eu vivo isso há muito tempo, né? Das empresas que a gente tem, acaba sendo um complicador. E os colegas também, eu vejo colegas ansiosos também por isso. É que muitas vezes a gente pensa assim: eu vou visitar um médico psiquiatra. Então o doutor Daniel Kuzis, que está me atendendo agora, eu estou fazendo uma consulta com ele ao vivo. Eu me lembro assim, eu vou no médico psiquiatra e a maioria das vezes eu vou lá para procurar uma ajuda que é um remédio para atender uma deficiência que eu tenho química. Não é assim? Eu acho que a maioria das pessoas que vão ao psiquiatra quer isso, né? Querem. Eu vou te dizer assim, há uma frustração quando as pessoas vão comigo, porque eu evito a receita. Eu evito. E vou te dizer assim, porque senão era muito simples. É simplificar. E isso muita gente não gosta, até das minhas condutas. Eu prefiro ir por esse caminho. Não é que eu estou dizendo que a medicação é ruim, pelo contrário, existem situações que são, e a medicação é absolutamente necessária e tu tem que usar. Eu estou dizendo que algumas vezes a gente tem que explicar para a pessoa que o que está prejudicando ela é uma questão comportamental. Muito bem. É isso que está claro. Existe a questão do comportamento da pessoa. A medicação pode ser útil para a questão da ansiedade. E isso é um outro comportamento, é uma outra questão. Agora, a questão do comportamento, da mudança do comportamento, aí é uma outra questão. Ela vai ter que trabalhar isso daí. Se ela não mudar o comportamento, nada. Não, e não só o teu paciente, né? Eu estou falando de um jovem, 16, 17 anos, 18 anos, mas e a família também não tem que ser tratada nesse assunto? Esse é um outro ponto, Fábio. Talvez o mais delicado de todos, sabe? Eu digo sempre que assim, ó, a família é um ponto que, se tu não chamar para conversar, complica tudo. Num jovem desse de 16, 17 anos, 90% é uma conversa com a família,
sabe? Tem vezes que eu tenho que dizer assim, olha, se vocês não baixarem a bola, não, meu trabalho vai afundar, Yeah. sabe? Porque vocês estão elevando, estão botando tudo em risco. Nós vamos perder tudo que a gente está fazendo aqui. Yeah. Porque é uma pressão em cima de um jovem desse. E aí tem momentos que eu digo assim, olha, se tu não me ajudar aqui, esse cara não tem experiência de vida que eu e tu temos. Então, é assim, ó, ou tu me ajuda ou não vamos conseguir nada. E uma frustração, às vezes, ela pode ser, como é que eu vou dizer assim, pode ser debilitada e reorganizada. Agora, muitas vezes as frustrações podem ser quase que uma marca profunda e que isso pode dar dano irreversível, né? Sim, sim. Eu trabalho com jovens que eu acompanhei desde a época do vestibular, que hoje são médicos, são super bem sucedidos aí. Eu tenho um trabalho de longo prazo, assim. E a maioria deles, isso eu aprendi com um professor meu na faculdade que trabalhava com principalmente meninas em situação de risco, assim, né? E ele me apresentou a questão da resiliência, chamado Salvador Celi. Tem um busto em homenagem a ele no centro de Canela, é a questão da Semana do Bebê. E o Salvador dizia assim, ó, quando tu precisa de apoio, mesmo que tu não tenha família, tu vai precisar do apoio. O apoio ele é fundamental e a família é o nosso primeiro apoio. Então, se tu não tiver o apoio, tu fica solitário. E a solidão hoje, só para eu ter ideia, a Inglaterra desenvolveu o Ministério da Solidão. Opa. Porque tem mais ou menos 9 milhões de pessoas solitárias na Inglaterra. Então, assim, a família tem que saber, se tu começar a pressionar, tu vai deixar um filho, ele vai se excluir da família, ele vai querer ficar sozinho. Porque a pressão, ela atrapalha. Então, se a família não está sabendo como dialogar com o filho, ela tem que buscar ajuda também. Eu fiz um post agora, no final de semana, justamente sobre isso. O primeiro momento, assim, quando tu quer mudar de comportamento, é buscar ajuda. E acredito que a família também tem que saber esse momento. Não é fácil, assim, né? Nós estávamos falando agora há pouco, estava o pessoal aqui da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social aqui. Hoje é o dia de combate, né? De lembrar o combate ao trabalho infantil, né? Mas são assuntos interessantes. Aí tu fala com a família. Nós aqui temos no interior uma forma de ver o que é o trabalho infantil, o que é ajudar dentro de casa, na lavoura. Então é uma linha muito, muito fininha, muito parecida, né? E que a gente tem que respeitar muito essa condução, né? Mas tu disseste bem, a família tem que saber até onde pode cobrar, exigir, saber recuar, né? E daqui a pouco a família se tratar. Não adianta só uma pessoa se tratar se a família continua fazendo exatamente igual, né? Esse trabalho, só para me entender, assim, esse trabalho que tu fazes, assim, com jovens pré-vestibulandos ou até adultos em fase de decisões críticas, quanto tempo leva? Até para ter uma ideia, olha, isso aqui nós trabalhamos, chega a levar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para a gente tentar achar um jeito? Fábio, essa é uma pergunta que quem me procura faz sempre essa pergunta, por quê? Porque a gente quer uma resposta quase que imediata para a nossa vida. Sim. Eu digo que talvez, hoje ela já é médica, ela já está, foi quem mais levou tempo comigo, ela levou 8 anos para passar no vestibular. Isso hoje em dia de medicina, isso não acontece mais hoje, tá? Com a quantidade de faculdades de medicina que tem. Mas tem pessoas que passam no vestibular de medicina, em acompanhamento, e acreditam que seguir com alguém ajudando ela se chama um processo de mentoria, de que vai ajudando ela, e com alguém orientando ela. Não tem um prazo fixo de final, né? A pessoa segue enquanto é muito, muito parecido e tem algumas semelhanças com o processo de psicoterapia, né? Porém tem diferenças significativas, que é de orientação profissional, né? Mas até iniciar mais cedo, digo assim, vou começar a fazer o meu cursinho de pré-vestibular, já iniciar um acompanhamento para até se achar na vida. Daqui a pouco não é bem aquilo que eu queria, né? Porque eu tenho um exemplo muito, muito bacana, que é de um menino que hoje trabalha, vai tá me ajudando a montar o projeto que eu quero, que é de atingir mais pessoas, Fábio.
E esse menino ia fazer medicina, viu que não era dele, ele fez economia, ele trabalha no mercado financeiro e tudo mais, e ele tomou a decisão de mudar comigo. Hoje ele é super bem sucedido, trabalha, entendeu? E isso eu acho importante. Isso é um negócio que eu olho para trás no meu trabalho e fico muito, muito feliz em ter. E o que tu está dizendo é isso, sim. Quer dizer, quando tu vê pessoas que ficaram felizes com as decisões que tomaram, ainda jovens. Tem um livro fantástico que é A Idade Decisiva, que é dos 20 aos 30 anos, e as famílias têm que saber que quando tem um jovem, o jovem precisa de apoio na decisão que ele está tomando. Não vai ser depois, com 40, 50 anos, que tu vai tomar. Tu até pode mudar, tu pode ter algumas mudanças de vida, mas com 20 anos, ou um pouquinho antes, é que tu começa a tomar as decisões mais importantes da tua vida. Ou seja, ele precisa estar dando o apoio necessário para que esse jovem comece a brilhar e ter um futuro fantástico, assim. Então, buscar todas as soluções para ajudar ele. Isso é fundamental. Muito bem. Dr. Daniel Guzinski, médico psiquiatra, adorei a conversa. Acho que aqui é um assunto que a gente pode pontuar coisas diferentes daí para frente, mas gostei dessas informações que tu me trouxe. Primeiro, pela forma como você trata, e principalmente com uma área muito interessante, que é a questão da juventude, ou de gente que está em processo de desafios, acho que é importante, e me surpreendo com os dados que nós estamos campeão de ansiedade e 5º colocado em depressão, o povo brasileiro. Temos que virar essa chave, hein? É um trabalho difícil pela situação do nosso país, Fábio. Aqui em Camaquã, o medicamento mais comprado, pelo menos uns anos atrás, pela Secretaria Municipal de Saúde, era omeprazol. Deve ser o Rivotril, talvez, agora. Não, mas não sei, até vou perguntar pro pessoal lá, mas o omeprazol é também proveniente de ansiedade e outras coisas também, né? Meu amigo, muito obrigado por atender a acústica, viu? Obrigado mesmo. Olha, valeu o bate-papo aqui. Sucesso para ti aí, tá, Daniel? Um abraço, Fábio.